Jeremias capítulo 5. Graças a Deus. Deixa só eu fazer uma oração antes da gente ler. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está dando para nós de conhecer a Tua palavra, de conhecer o Teu caminho e a Tua vontade. E a Tua vontade está na Bíblia, está escrita na Bíblia. Não precisamos correr atrás de nenhum tipo de revelação, adivinhação, porque a Sua vontade está aqui na Bíblia, na Tua palavra. Já está deixada a única profecia que foi deixada, que existe, é a Bíblia, e nela nós cremos de todo o coração. Então eu peço que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa conhecer um pouco mais do Senhor com esta palavra, com essa leitura. Que a gente possa entender os caminhos do Senhor, que não são iguais aos nossos. Que a gente possa entender os Teus pensamentos, que não são iguais aos nossos, mas os Teus são mais altos, grandes, sublimes e maravilhosos e perfeitos. Então abençoa a nossa meditação, abençoe a nossa leitura. Eu, como o pregador, como aquele que transmite a mensagem, que nada venha de mim mesmo, mas que tudo venha do Senhor. Que as minhas palavras sejam as Tuas, que a minha boca fale o que o Senhor quer, e que antes que a palavra do Senhor chegue até os ouvintes, que o coração deles já esteja preparado. Lavra o coração com a boa terra para receber a boa semente, e que ela produza muitos frutos na vida de todos nós. Em nome de Jesus, que nossos pecados não impeçam o Senhor de falar com a gente. Ao contrário, fala exatamente para que a gente seja curado, liberto, e que a gente tenha conserto, encontre e ache conserto diante de Ti. Repreenda também todos os demônios, todo o principado, potestade, seja repreendido todo o inferno em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deixa eu só molhar a garganta. Graças a Deus. Ali, no capítulo 5 de Jeremias, não sei se a Bíblia de vocês tem um título, mas a minha tem um título que diz assim: os pecados de Jerusalém e de Judá. Então, desde o domingo passado, quarta também, eu venho por vontade de Deus, por direção de Deus, lendo, estudando e compartilhando com vocês as mensagens aqui do livro do profeta Jeremias, que aqui no caso são tanto de alerta, como também Jeremias expondo os pecados de Jerusalém, de Judá, como diz aqui, mostrando o erro deles, trazendo à luz aquilo que estava em trevas, e também já sentenciando através de profecia o futuro de Jerusalém, que era a escravidão na Babilônia. E desde que começou tudo isso que nós estamos vendo acontecer com o nosso país, mais Deus tem me mostrado, ou tem me direcionado, sobre a vida de Jeremias dentro de Israel, né? Eu já vinha estudando
Jeremias, algumas semanas, 3, 4 semanas, quase um mês atrás, e eu senti que alguma coisa desse livro, ou alguma dessas profecias, ou as mensagens que estão aqui, viriam a ser fortes para a gente, elas seriam vivas entre a gente e ela precisava ser pregada. Mas até então eu não entendia, mas quando começou toda esse caos, toda essa bagunça que a gente está vendo acontecer no país, então eu até entendi o porquê Deus estava tanto na minha cabeça, no meu coração, associando o livro de Jeremias com a nossa situação. E então, lendo, então muitas coisas fecham uma com a outra, né? A história de Israel, de Jerusalém, com a do nosso país, a situação, a conduta. E que se não houver mudança, se não houver uma mudança no comportamento das pessoas, da nação, o destino nosso será algo parecido com o deles. Jeremias vem numa época onde a nação está totalmente corrompida. Totalmente corrompida. E eu comecei pregando para vocês lá naquela parte onde Deus começa a chamar os seus próprios filhos de filhos rebeldes. Os meus filhos são rebeldes, os meus filhos são desobedientes. Até no finalzinho daquela leitura, quando a gente leu domingo passado, ele diz: os meus filhos são sábios para fazer o que é errado. Os meus filhos, eles são inteligentes somente na hora de praticar o que é errado. Para aquilo que é ruim, para aquilo que não presta, para roubar, para matar, para destruir, para fazer um monte de porcaria, essa gente é inteligente, mas para fazer alguma coisa boa, nenhum deles serve. A cabeça deles só tem coisa ruim. A inteligência deles, a sabedoria deles é tudo focada em fazer o que é mal. Deus mesmo fala: esses são os meus filhos. Aí na quarta-feira a gente leu: o meu povo está louco. Isso foi no capítulo 4. Deus fala assim: o meu povo, os meus filhos estão loucos. Essa gente está louca, são nécios, não me conhecem. Não são filhos inteligentes, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Então, esse é o cenário, essa situação que está Jerusalém, Israel, Judá, essa situação que estava o povo de Deus quando vem Jeremias. Ele vem não para profetizar a favor, ele não vem, o intuito de Jeremias ou a missão de Jeremias, ele não foi enviado para pregar paz em Israel. Ele não foi lá para dizer que eles prosperariam, que eles iriam ser vencedores, que tudo iria bem para eles. Não houve nenhuma profecia deste tipo. Ele veio lá exatamente já, através de profecia, sentenciar o povo ao castigo. E por que já sentenciar? Porque o povo era teimoso no erro. Porque eram pessoas que insistiam em fazer tudo errado. Porque eram pessoas que faziam tudo errado conscientemente. E, como eu falei na quarta-feira, não é um povo desconhecido, não é uma nação que não tenha conhecimento de Deus. São aqueles a quem Deus disse: o meu povo, os meus filhos, eles são rebeldes, eles são teimosos, são orgulhosos, são arrogantes, são idólatras, são feiticeiros, são adúlteros, são assassinos, são tudo isso. A cabeça deles só tem isso, não tem outra coisa. Assim estava a nação. E Jeremias vem para falar para eles: se eles não mudassem, se não houvesse arrependimento, primeiro ele chega com o discurso chamando eles ao
arrependimento, como nós havíamos lido lá no capítulo 3. O povo é exortado a se arrepender. Eles são chamados para o arrependimento. Eles são convocados para se arrependerem, antes que viessem as consequências, antes que viesse a desgraça, antes que viesse os problemas. Então, enquanto ele pregava o arrependimento, era ainda um tempo, era ainda a oportunidade deles se arrependerem. Mas não, parece que quanto mais Jeremias falava para eles mudarem, quanto mais Jeremias mexia na ferida deles com as suas palavras, que eram as palavras de Deus, mais eles se comportavam arrogantemente. Quanto mais Deus mexia na ferida do povo, quanto mais Deus tentava consertar eles, mais eles se rebelavam. E durante os próximos dias, se Deus quiser, se for vontade dele, nós vamos continuar e vocês vão ver como vai desenrolando a situação. E vocês vão ver que situação, o povo, que arrogância, que soberba. Como Jeremias lidava no meio daquela gente. E Deus fala para eles: Jerusalém, lava teu coração da malícia, lava teu coração da maldade, para que você seja salva. Até quando hospedarás contigo os maus pensamentos? Lava sua cabeça, lava sua mente, seu coração de toda a maldade. Até quando você vai preservar contigo tantas coisas ruins? Até quando vocês vão guardar dentro de vocês maldade? Lava o coração de vocês. Vamos ali no capítulo 5, no primeiro versículo mesmo. Diz assim, ó: daí volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há o quê? Se há um homem que faça, se tem um homem que pratique justiça, ou que busque e eu lhe perdoarei a ela. Então Deus diz a Jeremias: volta para a rua, vai para o meio da cidade, entra, começa a andar pelas ruas da cidade, começa a andar pelas avenidas da cidade, vai em todas as praças da cidade, vai pelos bairros, entra na cidade e procura, investiga, vê se você acha, se você achar alguém no meio dessa cidade, alguém que pratique justiça. Veja se você acha um homem, você quer um homem, um ser humano. Um homem, quando ele quer dizer, pode ser homem ou mulher. Um homem, ele quer envolver no sentido do ser humano. Vê se você acha uma pessoa, é como se ele dissesse aqui, ó, entra nessa cidade de Toledo e vê se tem um homem reto nessa cidade. Jerusalém, procura nessa cidade e vê se você encontra nos becos, nas ruas, nas encruzilhadas, nos bairros mais ricos ou nos mais carentes, na praça da cidade, no centro. Vê se você acha um que seja íntegro, um que seja reto. Vê se você acha um homem que pratique a justiça e que busque a verdade, então eu perdoarei ela. Eu perdoarei ela. Versículo 2: embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram. Versículo 3: ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes consumiste-os, mas não quiseram receber, endureceram o rosto,
mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Pensa num povo arrogante, duro, teimoso, soberbo. O Senhor feriu, mas não lhes doeu. O Senhor os feriu. Deus trouxe problemas a eles, que eles foram duramente atingidos, mas eles, como se não sentissem, resistiram à dor. Consumiste-os, Deus os consumiu, castigo, mas não quiseram receber disciplina. Ou seja, quanto mais Deus, digamos assim, usava dor para que eles se arrependessem, parece perfeito, era contrário. Quanto mais eles padeciam por causa dos seus pecados, mais eles se endureciam. E já não adiantava a Deus, digamos assim, vamos entender assim, já não adiantava mais Deus pesar a mão sobre eles. Parece que quando Deus exortava eles, quando Deus entregava a eles a sorte do destino, a desgraça, mais duros eles dizem que o Senhor feriu eles, mas eles nem sentiram dor. Não é que não sentiram a dor, sentiram, mas não deram o braço. O típico de pessoa que você fala, que todo mundo sabe, e talvez ela também sabe que está errada, mas nunca vai te dar a razão. Pessoas que se arrebentam na vida, pessoa que quebra a cara um monte de vezes porque faz tudo errado, mas nunca vai admitir que está, padece, sofre, mas parece que não sente, parece que não aprende. Aí diz: consumiste-os e não quiseram receber disciplina. Ninguém entra no reino de Deus vivendo indisciplinadamente. O reino de Deus é justiça, é disciplina, é obediência. Aí fez o efeito ao contrário. Ele termina a frase assim: endureceram o rosto mais do que a rocha. Ficaram mais duros, duros como uma rocha, duros como uma pedra. E não quiseram voltar. Duro lidar com gente assim, hein? Duro lidar com pessoas assim. A sorte deste povo é que Deus prometeu nunca mais fazer aquilo que ele fez na época de Noé. A sorte desse povo foi que Deus prometeu para ele mesmo e jurou por ele mesmo nunca mais acabar com a raça humana como ele fez nos tempos de Noé. Versículo 4. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho o direito do seu, o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é justiça. O Senhor é justiça, o caminho de Deus é justiça. Versículo 5. Irei aos... Aí se refere aos principais de Jerusalém, líderes políticos, religiosos. Vamos ver se pelo menos lá eu encontro alguém inteligente. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as... Esse romper o jugo, romper algemas, é como se ele quisesse dizer assim: eles ultrapassaram os limites de tudo. Eles ultrapassaram o limite de tudo. É até aceitável erros, mas eles passaram dos limites. Eles já estão fazendo coisa que não tem como mais relevar. É isso que ele quer dizer. Versículo 6, ele diz assim: por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo
estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se, as suas perfídias. Perfídias é como infidelidade. Como vendo isto te perdoaria? Olha, o que Deus fala para os seus filhos: como vendo tudo isso eu vou te perdoar? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram-me em casa de meretrizes e se ajuntam em bandos. Como garanhões bem fartos, correm para o lado e para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. E Deus fala assim: como é que vocês querem que eu perdoe tudo isso? Como é que vocês querem que eu continue relevando tudo isso? Como Israel, como Jerusalém, como meus filhos, vocês estão fazendo um monte de coisa errada, vocês estão fazendo um monte de coisa que não presta. Como nós tínhamos lido também, vocês estão fazendo até coisas que nem os ímpios fazem. Nem os ímpios, nem os maus, nem os incrédulos, nem os abomináveis agem como vocês. Como vocês querem que eu faça de conta que não está nada acontecendo? E ali se refere totalmente a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que mais tarde vai vir e vai cercar toda a cidade, depois vai invadir, vai queimar, vai destruir, vai quebrar tudo e vai levar todo mundo para a Babilônia como escravo. Um leão vai matar, vai ficar espreito, ou seja, vai ficar para pegar eles de surpresa no meio do caminho. Qualquer que sair da sua cidade será despedaçado. Ninguém vai fugir. Ninguém vai fugir do juízo. Eles fazem mal, só fazem porcaria, só fazem tudo que é reto. E eles acham que vamos usar um termo, quando o pau começar a torar ali, eles vão querer fugir, mas ninguém vai fugir. Quando vier o juízo, quando vier a hora de colher o que eles plantaram, todo mundo vai ser obrigado a colher. Porque eles têm o poder de escolher o que? Plantar. Mas todos vão ser obrigados a colher o que? Plantar. Quando ele fala o leopardo ficará à espreita, é como se vai pegar eles de surpresa. E aí Deus vem com o versículo 7 dizendo: como vendo tudo isso, como que eu, vendo o que vocês estão fazendo, vendo que vocês fazem corrupção atrás de corrupção, engano atrás de engano, mentira atrás de mentira, idolatria atrás de idolatria. Como que vocês fazendo tudo isso, até quando vocês acham que ia tolerar isso? Ou vocês acham mesmo que vocês iriam viver prósperos, que vocês iriam se dar bem fazendo tudo isso? Juram por aqueles que não são deuses, idolatria. Depois de eu ter fartado vocês, trazido provisão para vocês salvarem, adulteraram em casa de meretrizes. Correm de um lado para o outro, cada um rinchando pela mulher do seu companheiro. Versículo 9. Olha só. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Ou não me vengaria de nação como essa? Olha só. Vocês acham que eu vou deixar vocês fazer tudo isso e vocês vão ficar sem castigo? Pô! Se nem os anjos que se rebelaram contra Deus tiveram perdão? Se nem uma boa parte dos anjos que decidiu entrar em rebelião junto com Lúcifer, Deus não poupou a eles por causa da sua rebelião? Se Deus não poupou cidades como Sodoma e Gomorra,
Se Deus não poupou tantas cidades, tantas nações que faziam mal, você acha que Deus ia tolerar o seu povo fazendo essas coisas? Se nem o ímpio quando fazia, e ainda o ímpio poderia ter, digamos lá, uma desculpa, eles são ímpios, são maus. Mas não, eram os filhos dele. Como você é filho? Como você quer que eu te perdoe? Como você quer que eu não te castigue? Você fazendo todas essas coisas. Vocês acham que vocês vão passar sem nenhum tipo de castigo? Vocês acham que vão continuar fazendo tudo isso e as coisas vão acontecer? Como vocês querem que vá tudo bem? Como vocês querem prosperar? Como vocês querem que as coisas dê certo para vocês? Fazendo tais coisas, fazendo tais obras, o que vocês esperam receber? Então, lendo tudo isso, sabe? Meditando tudo isso, lendo, não só ali, mas lendo, eu li bastante já do livro de Jeremias, e mais para frente vocês vão ver que coisas que a gente vai entender. Que coisas que a gente vai entender. Então, como o assunto do momento agora é a nossa nação, a nossa nação, nosso país, é o que está em foco já no mundo todo pela vergonha que é. Por aquilo que vivemos, estamos vivendo, e aquilo que pode vir a acontecer ainda, pior ainda. Por que tudo isso? Por que essa nação está desse jeito? Poxa, uma nação que tem quase 50 milhões de evangélicos. Uma nação que tem quase 50 milhões, quase 50, isso é quase a metade da porcentagem, quero dizer, né? O catolicismo perdeu muita gente, outras crenças também começaram a ganhar força, espiritismo e outras seitas. Mas os evangélicos, eles têm crescido rápido, muito, muito, muito. Como que um país que tem 50 milhões de evangélicos, o país anda uma desgraça dessa? Teria que ser ao contrário. Quanto mais supostamente crente, quanto mais pessoas de Deus, o país teria que ser melhor. É mais gente orando, é mais gente vivendo de forma certa. São 50 milhões de pessoas de conduta exemplar, supostamente. São 50 milhões de pessoas que dão bons testemunhos de Cristo na terra. Supostamente teriam que ser 50 milhões de pessoas que têm um bom caráter. Isso teria que ser na prática, mas só teoria. Porque são 50 milhões de evangélicos. Mas fiéis a Deus, talvez dê para contar nos dedos. Pessoas de bem, de caráter, de boa conduta, de boa fama, que buscam o que é certo. Pessoas justas não estão no meio desses 50 milhões, aproximadamente. Porque se a gente para olhar, são 50 milhões aproximadamente de evangélicos corrompidos. Na sua maioria corrompidos. Não é todo mundo, mas a sua maioria é corrompida. Que em vez de darem bons exemplos, só dão péssimos exemplos. Oi? O caso Daniel também, os corrompidos ali, parou também, precisa. Do Daniel, né? Exatamente. Já vou chegar ali. Mas obrigado por ter lembrado. Então, aí nós caímos numa situação que nem essa. Aproximadamente 50 milhões de evangélicos, mas nunca se viu tanta corrupção no país como se vê agora. Tanta morte, homicídio, suicídio, depressão, crise. De onde vem tudo isso? Mas é o final dos tempos. Sim, é o final dos tempos. Mas isso tudo é consequência de uma nação corrompida.
Nós vemos o exemplo aqui de Israel. Quando a nação está corrompida, então tudo vai mal. São 50 milhões de evangélicos, mas que não representam Deus. Representam igreja, representam sistemas religiosos, mas não representam Deus. E que cada dia, cada ano que se passa, os 50 milhões de evangélicos, supostamente, eles são mais motivo de tristeza que alegria. No meio deles tem saído e está saindo muito mais heresia do que de piedade. Aonde nesses 50 milhões é onde tem surgido os falsos mestres, falsas igrejas, os falsos crentes, e aí fazem um monte de porcaria, aonde o nome de Deus tem sido envergonhado. E infelizmente, por culpa de uma maioria, todos vão pagar. Então, só tinha gente ruim em Jerusalém? Não, tinha homens como Daniel. Daniel já estava nessa época, era um jovem, era um adolescente, mas era um homem justo, era um rapaz justo. Aqueles outros três lá, né, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eram 3 homens que viviam em Jerusalém, mas de boa conduta. Mas a grande prova, eles passaram da fornalha. Exatamente. Na Babilônia. Exato. Eles foram para a Babilônia, tiveram que viver na opressão da Babilônia, mas lá dentro, Deus esteve com eles. Deus usou eles para honrar. Exatamente. Então, que a gente já foi ou está e ainda vai ser muito afetado por tudo que vem acontecendo? Sim. Sim, claro que sim. Indiretamente afeta a gente. Mas temos Deus do nosso lado. Temos Deus do nosso lado. Que de um jeito ou de outro vai vir o livramento. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Então, porque a nação se corrompe, não se corrompam vocês. A igreja se corrompe, as igrejas estão se corrompendo, não se corrompam. Os crentes evangélicos, eles se corrompem, cada dia se corrompem cada vez mais. Vocês não se corrompam. Não imitem as suas obras, para que o castigo deles não seja válido em você, em mim, em nós. Então Deus vê tudo isso acontecendo. Deus vê que um povo que se diz evangélico, que se diz crente, se diz cristão, faz tudo errado. Acredita em espíritos enganadores, que vai atrás de ensinamentos de demônios, como diz a Bíblia, que cada dia estão se apostatando ou estão se desviando da fé cada vez. Como Deus vai ver e vai sentir prazer nisso? Aonde, no meio de 50 milhões de evangélicos, existem liderança, existem pastores, bispos, apóstolos, diabo 4, de igreja, existe crente que vive em fornicação, que vive em adultério, que vive em prostíbulo, em boate, que usam droga, e que depois sobem em cima de um púlpito e pregam uma linda mensagem. Como Deus vai ver tais coisas e vai ficar quieto? Como Deus vai ver uma nação que se mata uns aos outros, que destrói uns aos outros, que tenta prejudicar onde pode um ao outro, que tenta tirar vantagem um do outro aonde pode, ou não é? Vocês conhecem a vida já. E vocês sabem que as pessoas, aonde elas puderem te lograr, aonde elas puderem passar a merda para lá, se dar bem, elas vão fazer isso. E não estou falando de gente lá fora, eu estou falando de gente dentro. Não digo especificamente aqui, mas dentro da igreja. Os piores lobos, o pior demônio está dentro da igreja. Um sentindo inveja do outro. As provas de
PNL deles era tudo sobre inveja. Sobre inveja. Entendeu? Se matam entre si, se destroem entre si, mentem um para o outro, enganam um para o outro. Não pode ver o outro se dar bem. Tem pessoas dentro da igreja que não suporta que o outro irmãozinho de igreja esteja sendo abençoado, talvez mais, ou ele esteja subindo espiritualmente, esteja crescendo. Não pode ver. Onde um pastor pega a Bíblia, lá em Amós, e lê e prega para uma igreja e para um casal e fala assim: ó, Deus falou que eu tenho que pegar a sua mulher. Já viu esse exemplo? Já viu na internet esse livro? O pastor fez isso? Oséias, né? Não, ele falou assim: não, está aqui, viu que Oséias diz aqui, ó, vai e adultera com a mulher do teu amigo. Mas ele também já foi infeliz desde o início, porque Deus mandou ele se casar com uma prostituta. Não, sim, ali no caso do profeta, mas o pastor leu e disse assim: olha, irmão, Deus falou aqui na mensagem que eu tenho que adulterar com a sua mulher. Aí o cara falou: se Deus quer assim, né, você não quer. E o pastor ainda fala assim: olha, vai ser a coisa mais difícil da minha vida, mas nossa, deu para ver na cara dele a dificuldade que ele ia passar. Entendeu? Onde um bispo de uma igreja diz que Jesus ter transformado água em vinho foi uma besteira. Foi uma perda de tempo. Não sei por que Jesus transformou água em vinho. Que milagre é esse? Um bispo que amaldiçoa a graça de Deus. Um bispo que diz que prefere viver pela lei, ser como judeu, do que viver pela graça. Como que Deus vai ouvir essas porcarias da boca deles? Como Deus vai escutar essa gente e vai ficar assim: não vou fazer nada? E tem seguidores. E muito. Asmos. Como? Como Deus vai ver? Que nem eu volto a falar o mesmo exemplo sempre. Aí o cara sobe no púlpito e fala que ela foi violentada, estuprada pela serpente. Como? Aí ontem eu descobri uma nova lá na reunião lá na casa do Mário. Ele falou que o pregador falava que o maná da Bíblia era o esterco das codornas. Era semente, né? Poxa, a Bíblia é clara. Pão não parece com esterco de codorna. E tinha gosto de bolo, né? Bolo de mel. A Bíblia fala, era parecida com a semente de coentro, né? Isso, mas era um pão. O povo não conhecia porque era diferente, nunca tinha visto. Por isso que eles ficaram sem entender o que era. Aí o cara diz: não, Deus me falou comigo que lá era esterco das codornas. Poxa, cara, nem para eu estar num lugar desse uma hora dessa, né? Entendeu? Como, cara? Como que eles falam essas coisas, né? Um cara que diz que Jesus não cura mais. Que Jesus curava naquela época, mas hoje Jesus não cura mais. Meu Deus! Não. Sei lá, gente, tem coisa que as pessoas não precisam ser muito inteligentes para observar as coisas. Desculpa a expressão, mas espiritualmente, de cabeça, burras. E então o que eu quero dizer é o seguinte: você acha que Deus vai ficar vendo essas coisas e vai ficar de braço cruzado, como se nada tivesse acontecendo? Como se a igreja fosse um instrumento para lavar dinheiro de política e Deus não ia fazer nada com isso? Pastores de nome conhecidos, envolvidos com política, mas corruptos também. Você acha que Deus vai ficar se agradando dessas coisas? Até quando eles acham que Deus ia sustentar isso? Ou até quando eles acham que Deus vai levar em banho-maria, né? Em água? Até quando? E não dá para dizer às pessoas: não, os evangélicos, esses supostos 50 milhões, estão envolvidos em toda a corrupção. Estão envolvidos diretamente com tudo isso aí.
pelos ímpios, mas é por aqueles que se dizem cristãos e não são. É por esses que o castigo vem. Não é pelo ímpio. Não é pelo ímpio que o castigo vem. O castigo está vindo por causa daqueles que afirmam ser uma coisa e no fundo não são. É por esses que o castigo vem. Ele vem por causa dos enganadores. Desses enganadores, charlatão. Cães gulosos, como diz a Bíblia. Cães gulosos. Como nós vamos ver mais aqui para frente, ele fala que só querem tirar lã e a gordura. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Deus não vai deixar isso, Senhor. Então, o castigo vai vir. Pode ser que isso que está acontecendo agora acabe essa semana que vem, e aparentemente tudo volte ao normal, mas não acho que isso vai durar muito tempo. Porque a tendência é cada vez piorar. Cada vez vai piorar. A Bíblia fala sobre obedecer às autoridades, porque todas elas foram constituídas por que um governo como o nosso e como tantos outros é tão corrupto e nós temos que entender que ele foi constituído por Deus? Porque a própria Bíblia diz: Deus vai usar eles para castigar a nação. A Bíblia fala que as autoridades, toda a autoridade é constituída por e são como ministros de. Então, um governo como o nosso é constituído por Deus e é como ministro de Deus, mas não no ministro no sentido para louvor a Deus. Ele é um servo de Deus, mas não é um servo para obedecer à vontade de Deus, mas ele vai ser servo porque ele vai ser usado por Deus para trazer calamidade. Assim como Nabucodonosor foi servo de Deus, sim. Por quê? Porque ele foi mandado por Deus para castigar Jerusalém. Não pensa que só crentinho, que só evangélico que é servo de Deus. O ímpio também pode ser servo de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele é usado por Deus para castigar. Então, se o nosso governo está oprimindo a gente, Deus está usando ele para oprimir o povo. E qualquer outra nação, eles vão oprimir a mando de e oprimir para que a nação tome vergonha na cara e se conserte. Aí volta a dizer o que eu estava falando na quarta-feira: você acha que é de intervenção militar que o Brasil precisa? Não, esse país precisa primeiro tomar vergonha na cara. Ah, vamos todos orar pelo Brasil. Não, não é orar pelo Brasil, é um ser justo com o seu próximo. Depois orem. Jesus falou um dia assim: antes de você colocar a sua oferta no altar, se você tem alguma coisa contra teu irmão, vai se reconcilia primeiro e depois. Eu já fiz isso. É assim que funciona. Você acha que o Brasil precisa de oração? Não, não precisa de oração. As igrejas falam: vamos clamar pelo Brasil. Hipócritas que não sabem de nada. Eles têm que levar as pessoas a ser honestas uma com a outra. Quando as pessoas aprenderem a ser honestas uma com a outra, a partir de elas aprenderem que elas têm que ser justas com as outras, aí a oração vai funcionar. Agora querem orar, mas ao mesmo tempo falam mal do outro. Vamos orar pelo Brasil, mas onde pode passa a pé no outro. Vamos orar pelo Brasil, mas tem inveja do outro. Vamos orar pelo Brasil, mas só prega mentira. Se a conduta, se o procedimento, se o caráter não for justo, a oração não vai nem subir no céu, no teto da igreja. Então querem orar por uma coisa que não tem solução, a não ser que as pessoas se consertem. Intervenção militar. Às vezes dá vontade de comentar, mas se a gente comenta, às vezes Paulo perde em cima da gente, porque não querem ouvir a verdade. Tem que trocar esse governo, tem que... Não, todos os governos vão ser iguais. Enquanto a nação não aprender a ser gente de verdade, enquanto a nação não aprender a viver na justiça, tudo vai continuar da mesma forma. Eles
eles são, os governos são aquilo que a nação é, porque antes do governo ser governo, ele era o quê? Ele fazia parte da população. Ele é igual a toda a maioria. Eu não generalizo todo. Existe uma minoria que é certa, que é justa, que é honesta, que faz o que é certo. Mas é uma minoria. É igual aquelas piadinhas que fazia, né? O que é um pontinho vermelho no meio da... O que é um pontinho branco no meio dessa nação? É os poucos justos. Mas infelizmente a gente acaba pagando por causa de uma nação inteira que só faz o que é errado. Então eles querem orar para ter um país lá. Aí eles querem fazer marcha para Jesus. Meu Pai. Por que não vão no Afeganistão fazer marcha para Jesus lá? Por que não vão lá na Síria? Marcha para Jesus. Eu não aguento ficar falando essas coisas. Dá muita raiva. Entendeu? Hipocrisia. Hipocrisia. E Deus fala assim: até quando vocês acham que eu vou ver essa hipocrisia de vocês e vou acreditar? Vocês acham que eu acredito? Já tem, antigamente, a cidade era cheia de boteco, né? Hoje é igreja. Acho que a igreja tem mais do que boteco mesmo. E cada igreja prega o que acha que é certo. Mano, esse tempo de conta. Convertendo dentro da igreja. Fiquem de pé, gente. Vamos orar.